é informação, é notícia, papo de podcast. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo de Podcast. Eu sou Larissa Casagrande, supervisora de comunicação corporativa e falo direto da redação do Grupo Coopercarga. Aqui comigo eu tenho meu colega Leandro Eduardo, que vai me acompanhar em mais uma rodada de perguntas nesse episódio muito especial, explorando o ESG. Você pode acompanhar o Papo de Podcast em sua plataforma preferida, vendo e ouvindo quando preferir. Bem-vindo de volta, Leandro. Olá, pessoal. Também sou da redação do Grupo Coopercarga. Me chamo Leandro e faço parte do setor de comunicação corporativa do grupo. E hoje vou estar acompanhando vocês em mais um Papo de Podcast. Hoje trouxemos convidados fundamentais para falar sobre o tema Explorando o ESG, que é de grande importância para as empresas, principalmente de logística. Mas sem querer me estender muito, já convido a Amanda e o Jack para estar se apresentando e falando um pouquinho mais deles aqui pra gente. Olá, eu sou Amanda Cristina Novembrino Pines, sou mãe, eu sou esposa, sou filha, sou neta, sou uma pessoa bem feliz e alegre. Desde pequena, eu tinha muito interesse na biologia e em ciências, muito até por conta de professores. Então, eu acabei trilhando a minha carreira nesse sentido, né? Fiz curso técnico de saneamento básico, depois eu fiz a graduação de biologia, pós-graduação em biotecnologia, estou terminando o MBA em sustentabilidade e sou multiplicadora B. E por que falar tudo isso? Porque hoje, na Coopercarga, eu sou supervisora de sustentabilidade desde o dia 11 de março desse ano. Então, no meu dia a dia, a rotina ela é bem bacana. Como eu entrei já num período de relatos e tal, a gente acaba tendo muito contato com CDP, EcoVadis, enfim, alguns relatos que precisam ser feitos, né, para a empresa, inclusive o nosso relatório de ESG. E, além disso, eu faço e acompanho monitoramento das nossas emissões de gases, treinamentos. Então, meu dia a dia, né, nesse trecho do ano é esse. Muito bem. Olá, eu sou o Jackson Teofo, então popular Jack, né? Me conhece já mais popular, já tenho 16 anos de Coopercarga, entrei no ano 2008 e eu entrei na Cooper no dia do aniversário da Cooper. Então foi legal, assim, porque era um ambiente totalmente diferente, eu vinha da estrutura do ambiente acadêmico, então entrar no ambiente da logística foi incrível, né? Hoje eu sou assessor da diretoria, também secretário de governança, e tenho os dois pés fincados também no ESG, que eu faço a gestão da nossa usina fotovoltaica, né, que a gente produz energia limpa, né, renovável, a gente produz crédito de carbono também, e a gente alimenta todas as nossas unidades que são de Santa Catarina, ligadas à concessionária Celesc. Também a gente cuida de outras conexões com outras usinas. Então a gente tem São Paulo, Contagem, Bahia. Nós estamos colocando agora também no Mato Grosso, né? Então com algumas parceiras, a Raízen e outras grandes produtoras também de energia limpa, para fazer parte do nosso conceito e do nosso respeito ao universo do ESG, né? Eu tenho 16 anos de aprendizado de Cooper também, a minha rotina nunca é rotina, né? Que eu estou sempre envolvido em diversos projetos aí, e sempre ligado a esse dinamismo que o mundo da logística nos permite, né? Então, é muito bacana. Muito bom. Que honra ter vocês aqui conosco. Sejam novamente bem-vindos. E agora que já nos conhecemos, já nos apresentamos, o público já nos conhece também, vamos já chamar o nosso quadro de perguntas? Começamos agora o quadro Comunidade Conectada. A nossa primeira pergunta da audiência é: quais são os principais desafios enfrentados pelas empresas ao integrar estratégias ESG em seus modelos de negócios? Eu vou começar com a resposta da Amanda. Boa pergunta, Larissa. Bem, para integrar as estratégias ESG, que abrange questões ambientais, sociais e de governança, é bem importante e traz vários benefícios para a empresa. Então, existem alguns pontos que são fundamentais, né? O alinhamento estratégico é um deles. Então, a gente entender como a empresa quer conduzir né, essa questão de governança.
medição e relatórios, que é um pouco do que eu falei, né, no período que estamos no momento. Então, importante entender os indicadores, importante entender o que o mercado pede, né, para que seja divulgado e como fazer isso. E daí a gente tem os relatórios, né, que é a nossa maior ferramenta para mostrar isso tudo. É bem importante também mudança cultural. E daí eu vou falar de várias coisas junto, né? Então, a gente fala de treinamento e educação dos colaboradores, né? Sustentabilidade é um dos valores da Copercarga. Então, o treinamento de toda a equipe, de todos os colaboradores nesse sentido é muito importante. Inovação e tecnologia também são importantes, porque a gente precisa estar inovando o tempo todo e de olho no mercado para que a gente tenha as melhores práticas, né? Seja em relação a veículos ou seja em relação a pessoas também. E quando a gente fala de ESG, é muito sobre resiliência e adaptação, né? Então, esses são alguns dos pontos fundamentais nessa esfera do ESG. Eu acho que resiliência, adaptação e cultura, né? Porque ainda, por mais que isso já está acabando, mas o ESG por muito tempo ele é ligado a plantar arvorezinha, né? Literalmente assim, falando assim a linguagem popular, ESG é visto como você plantar árvore, né? Recolher lixo num dia do ano, né? Quando na verdade é toda uma mudança cultural dentro da organização. E eu acho que o maior desafio que a gente tem é equalizar essa implantação dos pilares do ESG, que muda a organização, porque você tem os conceitos da governança, onde você tem normas e regras para você seguir, então você muda o comportamento de todas as partes interessadas, dos colaboradores, dos acionistas, dos fornecedores, e você pode chegar até o fornecedor do fornecedor ou ao cliente do cliente. Então é uma cadeia muito grande. E eu acho a equalização disso, por quê? Aí não existe uma remuneração diferenciada para essas práticas. Existem cobranças, exigências, mas não existe uma remuneração diferenciada para quem faz, por exemplo, ou fornece o frete verde, o frete neutralizado. Eu vou falar o frete porque é o nosso cotidiano. Mas digamos assim, se for no mercado e for comprar um mercado que ele é zero carbono, net zero, ou você escolher um outro produto da mesmo formato, vamos lá, uma bolachinha net zero, uma bolachinha sem net zero, você vai olhar o valor e provavelmente você vai escolher a que não é net zero, né? Um pouco ainda por aderência cultural, outro ponto por causa da relação. Tudo isso ainda envolve uma cadeia de custos muito ampla, né? Então acho que o maior desafio das organizações é encaixar-se dentro dos pilares do ESG, se mantendo sustentável em termos econômicos, dentro do seu aspecto, dentro do seu negócio. Perfeito. Agora acho que a próxima pergunta o Jack também pode começar respondendo. E o que nossa audiência quer saber é: como as práticas de governança corporativa, e aqui a gente pode citar as da Cooper, impactam na sustentabilidade ambiental e na responsabilidade social dentro das empresas? Olha, são conceitos bem grandes, bem amplos, né? O ESG, ele fortalece o pilar da organização. Você tem 3 esferas bastante grandes, né? Que é o ambiental, ou seja, o teu lugar dentro do mundo. Você tem que entender que a empresa está dentro do mundo. O social, que existe, você está presente dentro de uma comunidade, que está presente dentro do mundo. E a governança, que faz com que você tenha boas práticas para você se manter ativo, vivo, e ético, né? Digamos assim, ético, respeitoso dentro da sociedade que está presente no mundo. Então, nada se desassocia, né? Então, os grandes pontos aqui, digamos assim, da nossa responsabilidade a gente causa algum tipo de impacto, né? Que vai desde o ruído, né? Os nossos caminhões produzem barulho, né? Nós temos câmaras frias que elas precisam ficar ligadas diuturnamente. Então, os nossos armazéns produzem barulho. Então, isso acaba afetando até o meio ambiente que cerca cada uma das nossas unidades. Então, a gente tem que ficar de olho em cima de tudo isso e tentar
ter medidas, né, ter ações que visam minimizar esses impactos. Né? Por quê? A gente tem que estar presente no mundo, mas a gente também tem que ter a consciência de que a gente tem que preservar todo esse contexto para que a gente possa se manter vivo, né? E permanente, né? Perene ao longo do tempo. Se você tem a comunidade, a gente não vai ter cliente. Se não ter desenvolvimento econômico, a gente não vai ter o desenvolvimento da indústria. Se não desenvolvimento da indústria, vai ter desenvolvimento social. E não vai ter o que fazer. Então a gente tem que lembrar que a gente é parte de uma grande cadeia, mas também uma pequena parte do universo gigante que a gente tem, que é todo o nosso ecossistema. Posso complementar? Com certeza. E por isso a importância da sustentabilidade, né? Todas as esferas que o Jack muito bem falou. Muito bem. Amanda, já engatando um pouquinho nesse conceito ainda de sustentabilidade, o ESG é um tema que está muito em alta nos últimos anos em todas as empresas. E a gente sempre nota na mídia, geralmente vinculado à sustentabilidade que você comentou, a utilização do termo greenwashing. Você poderia nos explicar o que é isso, como que a gente pode utilizar das boas práticas de forma responsável? Sim, eu amo essa pergunta, porque o greenwashing é uma coisa muito, muito, muito presente no nosso dia a dia. E o que é, né? Traduzindo literalmente, seria uma lavagem verde, uma pintura verde, né? Então, fazer parecer o que não é. Então, por exemplo, esse produto é 100% natural. Será? Será que ele é 100% natural? Esse produto é ecológico. Será que ele é ecológico? Então, é muito nessa linha. Então, alguns pontos são bem importantes para a gente conseguir identificar. Então, primeiro, questione. Tente entender o que você está consumindo, seja um produto ou um serviço. Por exemplo, ficar atento a selos, isso é importante, porque às vezes a gente compra um produto e olha e acha que ele é bem bacana, porque ele tem um determinado selo, e de repente esse selo nem existe. Uhum. Ele só foi uma estratégia para ele parecer que ele é sustentável, que ele é amigo, que ele, enfim, é respeitoso. Então, esse é um ponto importante. A transparência e honestidade, ela é fundamental para que a gente evite o greenwashing. Então, quando a gente fala de um serviço ou de um produto, que às vezes a gente não tem a capacidade de, quando eu adquiro um dos dois, ter essa visão. Vai no site, procura, pesquisa, né? Então, esse é um ponto. A certificação, como eu comentei, metas e compromissos claros são bem importantes para que a gente evite o greenwashing, né? Hoje, tudo tem um site ou uma rede social que fala sobre. Então, a pesquisa sobre, né, isso no dia a dia é bem bacana. E evitar, né, não cair em técnicas de marketing enganosos. Então, quando a gente pensa no greenwashing, ele é muito sobre essa enganação do consumidor para que a gente acabe, né, obtendo ou consumindo o produto. Então, a dica fundamental é desconfie, pesquise e entenda o que você está consumindo. Sim, e o compromisso que a empresa assume, né? Quando a empresa tem os pilares voltados a todos os conceitos do ESG, ela já faz questão de colocar no site, ela já faz questão de colocar as plataformas que ela reporta, né? E o reporte, ele tem que ser honesto, né? Se eu produzo, eu tenho que lançar e eu tenho que criar as minhas metas. Não existe uma lei que diga assim que você tem que neutralizar tudo ou tem que se enquadrar. Exato. Não, você tem que fazer a sua parte. Se você conseguir 50% em 10 anos, legal, bacana. É 50% a menos em 10 anos. Se todo mundo fizer, essa é a lei das asas da borboleta, né? O efeito borboleta. Se todo mundo fizer isso, o mundo melhora em 10 anos 50%. Né? Então, o que muitas empresas fazem, a gente vê, né, é colocar uma marketing maciço para mostrar que aquele produto é tudo. E quando, na verdade, eles fazem uma mínima parte de um conceito da primeira parte da linha e divulgam isso amplamente, né? E as certificações é muito importante, porque selos é só mandar fazer, né? Exato. Agora, existem acreditadoras sérias, né, que você pode consultar a veracidade do selo, você pode consultar
a aderência daquela empresa a um programa, né? E o quanto ela respeita toda a cadeia, né? Então é bem importante isso. A regra é legal, desconfie. E tem muita propaganda mesmo, né? Exatamente. E precisamos estar sempre atentos, né? A gente vem de um mundo, tanto Jack, Amanda também, eu propriamente, com crianças pequenas em casa. A gente sabe que essa geração, né, que tá vindo, vai estar cada vez mais atenta e também é de nossa responsabilidade educá-los de forma com que pensem no ESG no conceito mais amplo. Porque o mundo vai ficar para eles, não vai ficar pra gente, né? Então, eu acho que esse é um ponto também fundamental, nós como consumidores de produtos aqui que a gente estava comentando um pouco mais, ou de serviços, que é o nosso ramo, possamos priorizar, né, as boas práticas de forma responsável e sempre atentos à regrinha aí da desconfiança, principalmente. A Cooper, por exemplo, a Cooper reporta para várias plataformas. Né? Exatamente. A gente reporta e existe e não é um trabalho fácil, não é um reporte assim que você vai lá e faz qualquer coisa. Não, você tem que medir, você tem que ver em qual das características você vai, porque você vai medir tanto o teu impacto quanto o impacto da tua cadeia, que são os teus fornecedores, até onde você vai conseguir chegar nessas medições, né? Então não é uma coisa assim que você pode fazer do dia para a noite, alguma coisa assim. A gente tem um compromisso social com o nosso relatório social, né? A gente tem um compromisso com todas as nossas partes, a gente tem um compromisso com os nossos acionistas que investiram dinheiro na companhia, e a gente tem que dar esse retorno para todas as partes. Então a transparência é fundamental, né? A mensuração, o acompanhamento, as pequenas ações, né, que você constrói dentro, desde o consumo consciente da água, quanto, vamos lá, né, até os rejeitos que a gente gera, né, desde uma coleta seletiva. Então é importante todo mundo saber por que tem que colocar o papel no lixo do papel e a latinha no lixo da latinha, porque são coisas que vão para locais diferentes e tem finalidades diferentes e tem fins diferentes e reaproveitamentos diferentes, e a gente tem que entender que se todo mundo fizer a parte, funciona. E isso é tudo. A gente não está falando só do meio ambiente, está falando da governança. Né? Aí entram aqui questões de governança, ética, transparência, compliance, que muita gente acha que compliance é um bicho de 7 cabeças. Compliance é bem simples. Tem que fazer certo porque é certo. Nada mais. Né? Acabou. Correto. Não tem... Não é uma coisa assim que você vai lançar, que vai botar um troféu em cima da mesa. Não existe. É fazer certo porque é certo. Se tem uma norma, a norma tem que ser seguida. Né? Se tem um combinado, tem que ser honrado, porque foi combinado, né? É o princípio. Então, se você produz, mede, informa e coloca as tuas metas, né? E trabalha para isso. Muito bem. Já estou aqui revisando a próxima pergunta e agora vamos entrar um pouquinho mais no nosso mundo. A gente sabe que hoje o setor de logística é um dos principais ofensores, digamos assim, do meio ambiente. Além das questões que o Jack comentou antes, né, que não são tão vistas como ruídos e todas essas questões, falamos aqui principalmente pela quantidade de emissões. Quais são algumas estratégias que as empresas de logística estão utilizando para reduzir as emissões de carbono? E aproveitando, Amanda, quais são as ações que a Cooper Carga está atuando hoje? Então, hoje o transporte rodoviário, né, a gente utiliza caminhões de vários tamanhos, vans, e na sua grande maioria é abastecido por combustíveis fósseis, né? Então, quando a gente fala desse tipo de combustível, óleo diesel, gasolina, eles emitem muito CO2, que é o famoso dióxido de carbono. Hoje, né, atualmente, o transporte rodoviário, ele representa em torno de 18%, o transporte de cargas, 18% das emissões de dióxido de carbono no mundo. Então, por isso, né, a logística é tão importante nesse quesito. E se é tão importante e se é tão emissora assim, o que a gente pode fazer? Então, existem algumas boas práticas e algumas mudanças de paradigmas que a gente precisa atuar. Então, quando a gente fala de combustível, por exemplo, a gente tem a opção dos veículos elétricos.
Isso é uma opção. Uhum. Quando a gente eletrifica, a gente tem uma redução absurda que chega a beirar zero, dependendo da fonte de energia, ela pode ser zerada. A fonte de energia elétrica, né? Mas, por exemplo, a Copercarga hoje possui 15 veículos elétricos, né? Para a gente fazer rotas urbanas em trechos mais curtos. Então, essa é uma medida que a Copercarga entende que é viável, é possível, e a gente implementou. E segue cada vez mais com força, né, nesse viés. Outro ponto é, ainda que use combustíveis de origem fóssil, que a gente possa mesclar. Então, por exemplo, a gente pode usar o GNV e um outro biocombustível, né? A gente tem 4 carretas que a gente faz esse tipo de abastecimento. Então, a gente acaba reduzindo as emissões. Então, isso também é muito importante. A gente tem várias carretas GNV, também a emissão de poluentes é muito menor. E isso é relacionado ao transporte. A gente pode pensar também em questões de armazém, né? Uhum. Como o Jack disse, existe esse impacto. Então, como que a gente pode minimizar esse impacto relacionado a armazéns? A gente pode optar, por exemplo, em armazéns que tenham alguma certificação, né? Ou boas práticas no conceito LEED. Então, de modo geral, eles reduzem energia Uhum. e pesquisem, mas é visível quando você enxerga um armazém que não possui esse conceito e um armazém que possui. Você fala, uau, ele é muito claro. Esse é o primeiro ponto, né? E Já daí, começa que é organizadinho, cada coisa no seu lugar. exato, é maravilhoso. E daí também tem questão de os resíduos, né? Que a gente acaba gerando em função do armazém. Então, essas são coisas importantes. Tem um ponto também de redução de viagens vazias. É importante, né? Deslocamento vazio. Deslocamento vazio. A gente precisa reduzir, minimizar o máximo possível. E isso vai muito na estratégia comercial, né? Então, isso é um ponto bem importante de projetos. O Jack já comentou da questão da energia renovável, né? Então, a Copercarga trabalha com energia renovável. Não vou me estender muito, porque ele já falou sobre. E a gente tem uma coisa que eu gosto muito na Copercarga, a telemetria. Então, o que é a telemetria? A gente monitora a condução do veículo. Então, um exemplo, vou dar um exemplo só. Quando a gente faz esse monitoramento, né, de como está sendo a viagem, a gente consegue identificar a condução do motorista. Então, se ele está pisando mais do que deveria e está gastando mais combustível, né, quilômetro por litro, que ele deveria. Então, a telemetria é um ponto que vem com muita força e ela é muito importante, né, porque a gente consegue identificar e principalmente consegue trabalhar com educação, né. Então, olha, nessa ocasião a gente percebeu que excedeu isso, isso e isso. Daí como que a gente pode trabalhar, né? Então faz um treinamento, orienta, e daí independente do tipo de veículo que seja, a gente consegue utilizar ele da melhor maneira possível. E falando em menor maneira possível, a Copercarga também tem a questão de carretas double deck, que consegue aproveitar, né, muito bem o espaço da carreta, respeitando o peso, obviamente, da carga. Mas é bem interessante, porque é possível quase que duplicar a quantidade de carga, né? E isso reduz viagem. Então, esses são alguns dos exemplos que a Copercarga, né, faz uso, e um uso que eu acho incrível, assim, muito inteligente, e me chama muita atenção na logística. Por exemplo. Mas a Copercarga é pioneira em algumas coisas, também alguns desses pontos. A double deck, a condição de você ter a ocupação das carretas, reduzindo o espaço vazio. E também a gente já teve, com alguns clientes, iniciativas como, por exemplo, as carretas movidas a etanol. Foi um teste que foi feito no passado também, que era uma outra forma, né? Enquanto você tinha a evolução dos motores, dos euros ali, né? A evolução para você ter um combustível que ele seja de fonte diferenciada, né? De mais fonte limpa, não né? fóssil, mais limpa, né? Já que a gente sabe que quando é movida a etanol, você tem mais quantidade de água, né? De vapor de água no escape, né? E diferente do combustível fóssil, que aí é CO2 é lá em cima. Então a gente foi pioneiro nesse ponto também, claro. Existem características técnicas, características econômicas também por parte dos fabricantes,
mas a gente já participou de várias dessas iniciativas. Então isso é muito bacana do universo do Grupo Copercarga. E sem querer dar muito spoiler do restante do nosso papo, do quadro das notícias, mas como o Jack comentou sobre o pioneirismo, existem muitas práticas, a gente poderia ficar horas aqui debatendo os testes, as iniciativas que a Copercarga tem e podem ser encontradas no relatório ESG, e tem muitas que chamam muita atenção, porque foge do óbvio, digamos assim. Por exemplo, no relatório a gente vai encontrar toda a parte de pneus, que é uma coisa muito importante na logística. A gente não imagina, né, a quantidade de emissões que os pneus podem gerar, principalmente na hora do descarte também. Então, tem muitas ações relacionadas a pneu. Antes também a gente comentou um pouquinho sobre os veículos refrigerados. Temos os testes também com as placas solares nos veículos, que também é uma outra iniciativa muito legal. E aí, adentramos a muitas outras práticas, que logo mais a gente vai fazer o lançamento oficial, e aí o pessoal pode conferir na íntegra. Isso aí, a Copercarga sempre entregando sucesso. E agora a gente saindo um pouquinho do tema ambiental que a gente vinha falando aqui, vamos falar um pouquinho mais de governança. Essas perguntas acho que o Jack pode estar aí respondendo pra gente. Pergunta que eu vou te fazer, Jack, é qual é o papel dos stakeholders na governança das empresas, em especial de logística, e como eles podem ser engajados de forma eficaz? É uma ótima pergunta, né? Até porque, assim, cada parte, né, stakeholders são as partes interessadas dentro do processo. Cada parte tem interesse e expectativa, isso é natural, né? Investidor tem expectativa em fazer o negócio dele crescer, prosperar, porque ele também quer o retorno, né? A gente fala aqui abertamente do retorno financeiro, é para isso que as empresas fazem, né? Não vamos entrar na questão do universo capitalista, porque não precisa. Então ninguém pensa mal nesse conceito. Mas assim, ninguém cria empresa para que ela morra ou dá prejuízo. Dá para crescer. Por quê? Você tem... Aí, quando a gente já está mais contextualizado no mundo do ESG, você já não separa mais o que é o ambiental do social. A empresa precisa crescer para gerar renda, para gerar trabalho, para que as famílias cresçam, né? Para que você tenha condição da segunda geração também poder estudar, poder depois virar um empreendedor, dar continuidade, dar sequência, enfim, o universo é muito amplo, né? Então, quando você já está mais aculturado nesse ponto, você já não separa mais as três siglas ali, né? E é importante porque o G, a governança, ela alinha os interesses de toda essa parte. Então ela coloca a empresa para dentro do rumo que ela tem que seguir. Qual que é a estratégia dessa organização? Para onde que ela quer seguir no futuro dela, né? Que vem a parte da ideologia, que é a chamada da missão, né? Para que essa empresa veio? Ou a visão? Para que ela... É aquele sonho de criança, assim, quando você era criança, eu quero ser astronauta, essa era a tua visão, né? Então a governança vem justamente para fazer esse alinhamento. Cria-se a visão da organização, o que ela quer ser no futuro, você coloca os seus objetivos e vai perseguindo eles, né? Depois você vai construindo a cadeia ideológica, você vai colocar valores, e aí você coloca todo mundo para dentro da mesma linguagem, né? Pega os valores da Copercarga, um dos valores lá é sustentabilidade. Então a gente tem que ter práticas no nosso dia a dia que são relacionadas ao nosso valor, porque isso já está presente no nosso DNA, ele faz parte do nosso caráter, né? Hoje, por exemplo, a gente poderia, em vez de estar usando as folhas impressas aqui para o nosso roteiro, a gente poderia estar usando os celulares, né? Digital. Seria mais uma prática? Sim, seria mais uma prática, né? Só que fica um pouco chato aqui, porque a gente não consegue concorrer com o WhatsApp, né? Então, fica mais fácil a gente poder trabalhar desse formato. Mas você não desassocia mais. E o nosso pensamento aqui, de todas as partes, é exatamente essa. Então, os nossos investidores, eles também pensam em otimização do produto, né? Os nossos fornecedores em entregar também o melhor trabalho, entregar o melhor serviço para a gente, respeitar as diretrizes que a gente coloca, que aí vem no contexto das normas da governança, né? Respeitar a educação, o treinamento é fundamental, a segurança, né? A gente lida com equipamentos extremamente pesados, com cargas extremamente valiosas, né? E com cargas que podem comprometer toda uma
uma cidade, né? A gente trabalha com o transporte de alguns líquidos concentrados, que se cair, por exemplo, num manancial, a gente tem quase que interromper o fornecimento de água até conseguir restabelecer. Então, não é uma brincadeira que você pode fazer de qualquer forma. Existe muita responsabilidade dentro desse conceito, né? A gente trabalha com vidas também. E a governança, então, ela vai lidar com todos esses aspectos. Então, nós temos todas as partes interessadas, que vai partir lá dos nossos acionistas, que vai partir dos interesses dos acionistas, que vai vir para o nosso conselho, que vai vir para a nossa executiva, que vai vir para dentro da nossa cadeia de lideranças, que vai chegar até nos colaboradores, que vai impactar a família dos colaboradores, para os nossos prestadores de serviço, para os nossos motoristas, para o cliente que a gente está entregando o produto, para o cliente do nosso cliente, quando é que a gente vai fazer a entrega. Então é uma cadeia muito longa que a gente tem aqui de trabalho. E o papel de cada parte interessada é exatamente fazer o seu papel e aderir a esse conceito. Senão você vai acabando quebrando. É uma corrente, tem que ser, todo mundo tem que estar junto. Né? Se você quebrar um elo ali, você não tem mais, você tem 2 pedaços ali desconectados de uma certa forma. Então, todo mundo tem que estar junto. Então, a parte de todo mundo engajar, como é que funciona? É você mostrar o valor, é mostrar que você pode fazer diferente, continuando com a tua prestação de serviço e melhorando ela. Né? Vamos ao exemplo da Double Deck, né? Uma carreta mais sustentável. Mas vai reduzir o número de caminhões na estrada. Sim, mas vai melhorar a segurança, né? Você vai continuar transportando aquela mesma quantidade de carga, mas em vez de usar 2 caminhões, usa 1. Né? É um risco a menos. Então todo mundo tem que entender e participar. Né? Então esse é um dos nossos principais, assim, o conjunto de você construir com todas as partes, é todo mundo entender o valor dessas práticas. Né? Então esse é o nosso desafio do dia. Né? Posso complementar? O Jack, muito sabiamente, né, mostrou que pequenas atitudes e grandes também fazem parte de tudo isso, né? Então, isso é muito importante para mostrar. Não deixe de lado uma pequena ação que você acha que é pequena, porque quando a gente fala do todo, né? Quando a gente fala desse conjunto, dessa sinergia, é muito importante. Então, obrigada, Jack. Perfeito, a gente só percebe que o SD vem para somar, que a gente consegue criar elos e cada vez impactar de forma positiva, começando pequeno, com ações grandes, e quando vê, a gente tem várias ações aí dentro das empresas que melhoram o dia a dia nosso, dos colaboradores e das pessoas em geral, né? A gente recebeu muita pergunta sobre esse tema, a gente sabe que o ESG, ele gera dúvidas e muitas coisas pra gente falar sobre, né? Mas quem sabe aí para um próximo papo, fica aberto aí para um Papos 2.0, sobre o ESG, para a gente abordar outros temas como ODS, responsabilidade social e diversos outros temas aí que podem ser relevantes e que a gente pode estar batendo um papo. Mas agora, para a gente não se alongar muito, vamos para o nosso próximo quadro? Vamos lá! Muito sabiamente também o que o Leandro disse, tanto que o título do nosso podcast do dia é Explorando o ESG, porque realmente ele pode ser muito explorado. Nós teríamos muito assunto ainda. Mas antes de engatar no próximo quadro, Leandro, eu gostaria de fazer uma última pergunta, e aí abro aos nossos 2 convidados, e tem tudo a ver com a nossa primeira notícia. Qual seria a importância da transparência na divulgação das informações de ESG para empresas e principalmente para as empresas de logística? Então, entendo que a comunicação é parte fundamental. Quando a gente fala, né, de comunicação, a gente está falando que ela é a nossa maior aliada. Né? Então, mas toda hora a empresa está falando sobre isso? Sim, é o nosso papel, né? Planejar, executar e divulgar. É o ponto-chave, né, do ESG, é a divulgação, né? Porque quando a gente divulga, a gente reforça o nosso compromisso, a gente dá exemplo, né? Então, pode ser que chame a atenção de alguma pessoa, de alguma outra empresa, e fala, nossa, que prática bacana, eu posso fazer igual, eu posso melhorar, eu posso, né, seguir com uma melhoria contínua para que a gente tenha um mundo melhor. Então, quando a gente fala da comunicação, né, e a gente trouxe no greenwashing que ela pode parecer, ai meu Deus, um bicho-papão, mas o ponto não é esse. O ponto é que a comunicação, quando ela é transparente
e ela é positiva, ela é incrível, né? Foi falado do nosso relatório. Nosso relatório é o maior exemplo, o maior exemplo de comunicação de ESG, né? Porque ele é o relatório que compila, se não todos, quase todos os dados e mostra o que a gente tem executado, o que a gente entende que é importante, né? Então, uma comunicação, ela tem que ser transparente. Acho que esse é o ponto fundamental e verdadeira. E verdadeira. Eu ia completar esse ponto, né? Se você produz 10, noticia 10. Né? Se você neutraliza 9, noticia que neutralizou 9. Teu compromisso, o compromisso é você participar. Né? Não existe regra ou lei que imponha que você precisa ainda, né? Que imponha que você tem que neutralizar tudo. Então, gerou, mede, divulga, né? Não precisa maquiar. Não é necessário isso. Né? Então, você é reconhecido exatamente por isso, pela tua característica da transparência, da honestidade e da ética com que você trata todos os temas. Então, acho que esse é o maior ponto. Eu acho que uma coisa que eu falando no começo da resiliência, né? Eu acho que além da resiliência é o fato da cultura. Né? Divulga, mostra os dados do ano anterior, que você conseguiu já melhorar um pouco ou bastante, né? Ou às vezes você não consegue porque é difícil, que nem mudar a nossa matriz, ela precisa de um espaço de tempo muito grande. Mas a partir do momento que você começa a diversificar ela, já muda bastante. Né? Ela já causa menos impacto. E a partir do momento que outros vão seguindo na tua linha, você vai reduzindo cada vez mais. E esse é o ponto, né? Essa é a cultura que a gente tem que seguir. Então, divulgar, o reportar, né? O legal do reportar é você saber medir o que você está fazendo. É ter a ciência, a noção do impacto que você está causando. Né? Começa a reduzir? Show, ótimo, beleza. Esse é o conceito, esse é o princípio. Então, reportar com transparência, com responsabilidade, não é nem... é básico, né? Fundamental. A gente já vive isso. E eu posso dizer que a cada reporte, a cada observação do que a gente faz, é possível olhar e falar, uau, que legal. E, nossa, a gente pode continuar seguindo esse caminho e ir melhorando nesse sentido. Então, cada reporte é uma oportunidade de ir além. Eu tenho amado isso. E o legal disso é aquela coisa assim, né? A preocupação com o pneu. Claro, vocês têm pneus, sim, mas não é só o pneu. Ele vira outros produtos. Ele vira... como é que é o tablado do parquinho. Exato. Né? É seguro para as crianças, né? A criança cai, não é mais aquele chão duro, né? Ela já aumenta a segurança, vira calçada, né? Vai para a pavimentação asfáltica também, melhora a qualidade do asfalto, a elasticidade, a durabilidade, então logo vai tornar as viagens mais seguras e confortáveis. Então, aquele pneu que foi descartado de maneira correta, ele vai interferir na nossa vida de muitas formas. Né? Esse é o brilho da coisa. Esse é o valor que todas as partes do stakeholder me perguntou antes lá, todo mundo vai ter que saber disso. Então, essa é a cultura que a gente tem que colocar. Muito bom, muitos insights aqui sobre o tema. Mas agora, para a gente seguir com o nosso papo, eu vou chamar o nosso próximo quadro, que é o Notícias em Foco. E a primeira delas, aproveitando a resposta anterior de vocês, é o lançamento público do nosso relatório ESG. Então é uma prática que a Copercarga já vem tendo há muito tempo, que mostra com transparência as ações feitas, mas que esse ano está com uma novidade. Agora o nosso relatório é baseado nas normas GRI. E você consegue conferir o material completo através do nosso site pelo www.copercarga.com.br. Também o relatório está disponível nas nossas redes sociais ou até mesmo pelo QR Code que está aparecendo em algum lugar aqui da tela, que é só escanear e você tem acesso às ações da Copercarga feitas no ano de 2023 na íntegra, de forma completa. E agora, Lari, mais alguma notícia para o nosso público? Com certeza. Já deixando também a deixa, o material do relatório está riquíssimo em informações, está muito bacana e é um orgulho para a gente poder lançar ele aqui, poder divulgar ele com todas as características que a gente comentou antes aqui no papo. Bom,
Falando em lançamento e ainda mantendo no tema de ESG, eu vou lançar com vocês, em primeira mão, a nossa oficina de ESG de 2024. O evento vai ser online, vai ser aberto ao público, então você que tem interesse no tema, que tem interesse em explorar ainda mais o ESG, está convidado a participar com a gente. Nós vamos lançar através do nosso site, das nossas redes sociais, a data oficial, mas já vai preparando a sua agenda. A oficina de ESG vai ser em setembro neste ano e já deixamos aqui o convite para você, ouvinte, e nosso público para participar conosco. Essas e outras notícias estão sempre disponíveis, como a gente comentou, em nosso site e em nossas redes sociais, então todas as notícias em foco, todas as notícias atualizadas estão sempre em primeira mão pelos nossos canais oficiais. Bom, pessoal, agora sim, vamos para o nosso último quadro. Já chamo aqui o Compartilhando Conhecimentos. Um momento de compartilharmos dicas, indicações, séries, livros, filmes ou qualquer outro material de interesse e que tenha a ver com o nosso papo de hoje. Então vamos lá? Vamos começar em ordem alfabética? Amanda, qual é a sua indicação do dia? Bem, eu vou começar com as crianças. Então, eu gostaria de dar uma dica. 2 dicas de filme. 2. Por que criança? Porque, gente, é ali que a gente começa o trabalho, né? E outra, os adultos podem assistir juntos. Por quê? O Lorax, desenho, não é novo, mas ele é incrível e é super atual. Busca da trúfula perdida? É perfeito. Esse é um desenho que dá pra gente assistir, incentivar muito as crianças. É bacana, tem muita música, ele é sustentabilidade pura, eu amo. Vou falar de outro vídeo, né, outro desenho, que é o Touro Ferdinando. Também não é um desenho novo, mas eu acho ele incrível. Ele traz uma pureza e um sentimento encantador relacionado à natureza. E amo um autor, o Ailton Krenak. Então eu vou trazer um livro. Ele é um livrinho em tamanho, mas ele é um livrão, um livraço, quando a gente fala de conteúdo, que é Ideias para Adiar o Fim do Mundo. Então, vou ficar por aqui com essas indicações. O Lorax é muito legal, é um filme bacana, bom de ver assim, com todo mundo junto, assim. Eu vou me sentir velho aqui, mas eu gostei muito da série Chernobyl, né? Ali você tem todo um contexto de governança e de respeito ao meio ambiente e de como você pode adotar práticas para anteceder situações, você prever situações e respeitar situações, né? Se você assistir a série 3 vezes e olhar a série cada vez com um olhar sobre o E, um olhar sobre o S, um olhar sobre o G, você vê a série de formas diferentes. Primeiro, né, pela parte do meio ambiente, né, o impacto que aquele acidente causou, né? Até hoje o mundo tem consequências e pessoas foram impactadas por gerações e ainda não se sabe quantas gerações ainda serão impactadas nesse ponto, né? É mais sério, né? Não é tão de hoje, mas a gente pode fazer assim, assiste Chernobyl e depois se diverte com o Lorax e com o Touro Ferdinando. Fica mais legal também, né? E eu acho assim, e uma outra leitura que todo mundo devia fazer e aprender o seu lugar no mundo é O Pequeno Príncipe, que é um clássico da literatura, fascinante, mas também, quando você vê ele por outras perspectivas, você entende que a mesma fala tem um contexto muito diferente e que ela se aplica muito, que é o teu lugar no mundo, o teu senso de pertencer dentro de uma comunidade. E existe diferença? Tudo bem, né? Mas cada um tem o seu lugar, né? Cada um tem sua parte. Se todo mundo fizer a sua parte, o trabalho acontece, o cuidado acontece e o mundo gira, e gira bem, né? Então, para não ser mais muito chato, ficar muito velho. Eu amei suas dicas. Muito bem, como o Jack falou, tudo depende do ponto de vista, né? Isso aí. Agora também vou fazer minha indicação. Minha indicação é uma plataforma, um site que se chama Atados. Consegue acessar lá, é só pesquisar atados.com.br. É uma plataforma de voluntariado.
Então achei essa plataforma. Muita gente acha que voluntariado tu precisa ter um lugar, passar, demora, não tenho tempo para me dedicar. Essa é muito mais simples. Tu consegue prestar voluntariado de duas formas. De forma presencial, ajudando alguma ONG, causa social, ou online. Porque a gente sabe que as ONGs e qualquer causa social tem uma burocracia imensa. Então qualquer profissão pode ajudar. Tu vai lá, vê os voluntários o que voluntário que tu consegue prestar e de acordo com a tua profissão. Por exemplo, um designer gráfico consegue ajudar na parte de campanha e identidade visual das ONGs, por exemplo. Alguém que trabalha no financeiro consegue ajudar nessa parte bem burocrática. Tu pode prestar voluntário na parte jurídica também. Então, assim, qualquer profissão tu consegue ir lá, se inscrever por uma vaga e ajudar uma casa social, uma ONG com um projeto. Então eu achei uma plataforma muito legal, que é muito acessível e sem, assim, 3 horas de voluntariado, 2, não é algo que vai tomar, assim, todo o seu tempo, toda a tua semana, mas com certeza tu vai conseguir ajudar muita gente e de uma forma muito positiva. Então essa fica a minha indicação, se vocês quiserem se inscrever em algum voluntariado, muito bacana, só pesquisar lá e dá para explorar muita coisa além do voluntariado. Eles têm diversas ações que tu pode pegar conhecimento e dar teu conhecimento também para outras pessoas. Acho que uma outra dica é o nosso relatório de responsabilidade social. Nosso relatório de ESG também é uma leitura importantíssima. Isso aí, vale a indicação, né? Boa! Muito bem. Bom, pessoal, para fechar, eu vou fazer uma indicação muito legal também, e que além de ter muito conhecimento envolvido, é uma leitura muito leve. Vou novamente bater no ponto aí das crianças, da próxima geração, que é um momento muito importante para cuidar do planeta. E antes o Leandro comentou, a gente poderia ficar muito tempo falando sobre as ODSs, mas para quem não sabe o que é ODS, para quem não conhece e quer entender de forma muito lúdica, muito leve, digamos assim, a minha indicação do dia vai já ajudar muito bem. Eu vou indicar uma série de histórias em quadrinho da Turma da Mônica. Eles estão disponíveis de forma online e gratuita, então qualquer um pode acessar. É muito fácil, muito simples, e aí fica a dica também para as escolas, para os educadores, que é um material muito bacana para várias gerações. E como a gente disse, dissemina de forma lúdica todos os 17 ODS. Então tem um gibizinho para cada ODS e conta uma historinha para explicar como a gente pode ajudar a obter resultados em cada um deles. Vou ler aqui o site para vocês. O site é impactaods.org.br/gibis digitais. Só joga lá no Google, com certeza vai ser de fácil acesso, pois está disponível aí na internet. E a leitura vale muito a pena. Eu acredito que a Amanda também conhece o material, se quiser complementar. É show. Eu tenho um gibi desse, o que tem todas as histórias, e de fato é um trabalho incrível, né, com a equipe do Maurício de Souza, da Impacta ODS, da Aldeias e da Dreams in Purpose. Bem bacana, incrível. Fenomenal. É uma indicação muito bacana. Eu acho que vale a pena reforçar aqui também que a Coopercarga tem um compromisso muito grande com o Pacto Global. A gente assina o Pacto Global, a gente defende esses 17 ODS, a gente tem cadeira também em um desses objetivos, né? Que é o Liderança com Impacto, né? Isso que a gente faz e reporta também. E tem uma carta compromisso assinada, assumida, para mostrar nosso lugar também presente dentro do mundo melhor. A gente, enquanto empresa, né, o Pacto Global é incrível, ele é de extrema importância, e inclusive a gente tem acesso a uma parte que chama Academy, então a gente tem muita informação incrível de qualidade. Boa, Jack! Isso aí, muitas indicações no nosso quadro Compartilhando Conhecimentos do Dia. Então, vale a pena, pessoal. Ouçam as indicações, pesquisem, se informem, porque se você está aqui explorando o ISD, com certeza é porque é do seu interesse saber mais, e as indicações fazem todo sentido nesse aspecto. Bom, essa foi mais uma edição do nosso Papo de Podcast. Comigo tenho Jackson, Amanda e nossa redação, Lean, eu, Larissa. Agradecemos muito a todos vocês que nos acompanharam até aqui. Ouça seu podcast favorito, acompanhe as outras edições em suas plataformas,
YouTube, Spotify. Temos disponíveis também em todas as redes sociais. Até o próximo papo e, novamente, muito obrigada. Lembrando que aqui na Coopercarga, a nossa paixão é entregar sucesso.